Olá, boa tarde. A obra que eu vou comentar hoje é Gênese, Emergência e Institucionalização do Serviço Social Português, da professora Alcina Maria de Castro Martins. Esta obra cumpre o papel histórico de analisar a trajetória do serviço social em Portugal. Pela primeira vez, editada pela Fundação Calouste Gulbenkian, e em segunda edição pela editora Progress, também de Portugal. A formulação desta obra se inseriu num processo que consolidou a perspectiva internacionalista do serviço social, selando o horizonte entre Brasil e Portugal. A pesquisa se realizou num processo de importantes conquistas internas naquele país, que foi a atribuição formal de licenciatura ao serviço social, e com isso a ampliação da pesquisa na carreira acadêmica e o incentivo à investigação científica. Isso exigiu das bravas assistentes sociais daquele país se deslocarem para o Brasil em busca da construção de propostas institucionais que viabilizassem cursos de formação para seguirem com a verticalização da formação de assistentes sociais em Portugal. Só esse processo exigiria aqui a presença das pesquisadoras, a fim de esclarecer os meandros da riqueza que o processo assegurou ao serviço social em suas variadas dimensões, da pesquisa, da formação e da atuação. Nossa querida professora Alcina Martins trabalha no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e nos fez o favor histórico de registrar com rigor nesta obra a trajetória do serviço social em Portugal. Nas palavras da autora, na edição que eu tenho, que é a segunda, na página 25, a autora diz: os objetivos que se procuram atingir são, por um lado, compreender a gênese, emergência e institucionalização do serviço social português, a criação da Escola Normal Social, que é a de Coimbra, e as particularidades que revestiram esses processos. E, por outro lado, apreender as tendências que o serviço social português apresenta, bem como as principais influências que mais se fizeram sentir no período em estudo. Contextualizar a emergência do serviço social em Portugal significa voltar ao fim do século XIX, e Alcina o faz, apresentando na primeira parte uma reflexão sobre as relações Estado e Igreja em Portugal e a estratégia de laicização da sociedade portuguesa, e na segunda parte, Gênese e emergência do serviço social em Portugal, volta-se às fontes primárias documentais, detalhando o percurso seguido na criação das primeiras escolas de serviço social em Portugal e, com riqueza de detalhes, a Escola Normal Social de Coimbra. Nas palavras da autora, também na página 28, no arquivo da Escola Normal Social, pesquisaram-se os planos de estudo, livros, sumários das aulas, livro de registro das alunas inscritas e as que concluíram o curso, locais de estágio, os seus processos individuais, o livro de registros da correspondência recebida e expedida pela escola e as cartas pessoais e oficiais mais significativas, a documentação produzida pela escola para uso interno e externo, os regulamentos, os relatórios de contas, o inquérito lançado pela escola em 1956 às assistentes sociais sobre os locais onde exercem a profissão, o diário da primeira diretora, recortes de artigos de jornal sobre a escola, comunicações apresentadas em congressos, bibliografia adquirida para a biblioteca no período em análise e estatísticas sobre as alunas e os professores enviadas ao Instituto Nacional de Estatística. Este é o contexto em que se insere a valiosa obra de Alcina Martins, numa perspectiva de internacionalização do serviço social, efetivando a pesquisa histórica singular vivenciada pela profissão em Portugal. É por isso que atestamos que
que aprendemos muito sobre o serviço social com a leitura da obra, mas sem perder de vista que também ampliamos o conhecimento sobre a história de Portugal. Afinal, como entender a profissão de assistentes sociais sem considerar o contexto em que o serviço social se desenvolve? Deixo assim a mensagem de hoje, lembrando que continuamos, metaforicamente, com um nó na garganta, com notícias diárias de mortes decorrentes da forma negligente que o Estado brasileiro enfrenta a pandemia do coronavírus, que se muta em variações com capacidade ainda mais letal e voraz de propagação, atingindo agora outros perfis populacionais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!